Olá, boa tarde. Este é o Festival Política. Eu sou o Didi e estou aqui especialmente para apresentar a vocês o filme, a obra, o projeto Velveteen. Este projeto foi elaborado, construído em toda a sua singularidade, de forma brilhante, lúdica, singela e com muita importância para mim, especialmente, por retratar uma realidade que é muito próxima à minha realidade. Na verdade, por mais que este filme seja construído a partir da vivência de um outro semelhante, né, esse filme fala sobre mim e fala sobre ele, né, essa pessoa que eu vou apresentar agora, e fala sobre muitas pessoas aqui. Eu falo do Davi Amado, que é um bailarino incrível, formado em música também pela Columbia University, além de dança pela Donnell Foreman. Está também em Lisboa já tem algum tempinho, um excelente professor querido dos estúdios Jazzy, né? E agora a gente tem a grande honra e chance de ver e de saber um pouquinho mais do Velveteen, que é o projeto do Davi, que fala sobre ele, mas é um trabalho que fala sobre ele, fala sobre muita gente, né? E característico pela produção de uma obra que retrata a trajetória sem fronteiras de um corpo negro queer em todos os processos de trânsito que se estabelece esse corpo, que pode ser o meu corpo, que pode ser o corpo do Davi, pode ser o corpo de uma comunidade queer negras que estamos aqui em Portugal e a gente tem falado muito sobre isso. E então é isso, boa tarde. Agora eu vou passar a palavra para o Davi para ele falar um pouco mais sobre o contexto do filme, por que Velveteen, especialmente que o nome vem por representar uma obra literária que retrata muita coisa importante que vai ser vista no filme. E eu gostaria que o Davi falasse um pouco para a gente sobre isso, qual foi a influência ah, do livro, né, para com o filme. E é isso, é sobre isso. Vamos lá, Davi, fala um pouco pra gente. Olá a todos e todas, meu nome é Davi J. Amado e esse filme Velveteen não é baseado, mas sim é inspirado em um livro, se chama The Velveteen Rabbit, por Marjorie Williams, que é um livro bem velho, eu acho, dos anos 80, e é um livro de crianças, e é um livro sobre um brinquedo, um coelho falso, e o desejo maior dele é parecer real, em aspas, real. E real para ele é ser amado, ser valorizado, e ele, nessa altura, ele pensa que o fato que ele não ser real e amado e tudo isso tem a ver com o fato que ele é um brinquedo e não um coelho real, de fato. E eu me lembro quando eu li esse livro com, acho, talvez 7 anos, 8 anos, me identifiquei com esse coelho porque eu também senti o mesmo por ser negro e gay. Eu sempre senti que eu não era suficiente, que eu não era negro o suficiente, menino o suficiente, que eu tinha um defeito. Então, eu sempre adorava esse livro, eu continuei a ler esse livro, acho minha vida inteira, e eu sempre queria montar uma obra, uma peça. Não sabia nessa altura que seria um filme, mas eu queria sempre montar algo baseado nesses temas de amor próprio, validação, autoestima. E comecei a pensar nesse filme em 2017 e quando eu pensei nesse filme foi só uma dança, um balé que eu queria montar, mas por causa de Covid e tudo isso, eu pensei, pois, eu sempre tinha
grande interesse em filmes e music videos e essas coisas. Então, agora, sendo que a gente não pode ir ao cinema ou ir ver um espetáculo de dança ao vivo, era bom montar um filme. Então, decidi fazer isso e explorar esses temas de amor próprio, autorreparação e a interseccionalidade entre ser negro e ser gay e ser homem. Então vamos ver um pouquinho a introdução que vem de uma fala de um outro homem que interage com a sua realidade. E a partir dessa primeira parte do filme, a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre o que a gente Ah, pode bem. ver, tá bom? Car la rue débauche sur la plage, et la plage ne suffit pas à la rage écumante de la mer. Negras carnes que matilhas perseguiram e rasgaram, carnes fumegantes a ferro em brasa marcadas, corpos que mares e rios aprisionaram, fugidios corpos pêndulos em árvores baloiçando, rebeldes corpos chibatas ao luar em noite geada, negras carnes sangrando num pelourinho qualquer. Oh, desfalecidos corpos já quase sem sangue, esventrados corpos e outros já atrocidades, corpos canibalizados, empalados e museumificados, cobaias e artefatos colecionados. Oh, esses corpos já nem corpos, esses corpos coisas, corpos máquinas, castrados e esterilizados, vigiados e punidos, monstrificados, sequer autorizados a sentir dor, libidinosos corpos onde apenas prazer e suor. Oh, esses corpos das plantações de algodão, dos cafezais e dos canaviais, esses corpos em combustão caídos de tanta exaustão. Divinos corpos demonizados, sacrificar a carne onde tudo se consuma. Tomai, comei. Rostos, nomes. Esses corpos não choráveis, tampouco seres jamais tiveram. Corpos estrume, cinzas e ruínas. Corpos restos, corpos aos bocados, corpos fantasmas. Parar um pouquinho para falar sobre estes corpos. Nessa primeira imagem, e especialmente diante da fala do Apolo Carvalho, no qual é o responsável por esse poema de introdução, foi visto, na verdade, o cenário, né, o primeiro cenário para apresentar o filme, o mar, né, que se estabelece a partir de um símbolo muito forte diante
dos processos de trânsito dos corpos negros. E eu queria saber como foi escolher, né, este lugar, o mar, especialmente para dialogar com a base principal do poema, que fala sobre o contexto do corpo e como os nossos corpos, especialmente os corpos negros LGBTQ, têm sido violados, marginalizados, sofrendo tanta violência como a gente observa, né, no nosso cotidiano. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Davi. Então, como você disse, o nome do poema é Matéria Escura e é por Paulo de Carvalho. E a frase no início em francês, não falo francês, mas é basicamente a praia não é suficiente pela raiva que espuma do mar. Então, a ideia nessa cena em particular com a personagem do Apolo é que Apolo, ele é a guia, o guia espiritual e minha conexão com o passado, com minha ancestralidade, mas ele também é um símbolo de todos os corpos que estão no fundo do mar por causa de escravidão. Ele é mesmo isso. Então, ao longo do filme, eu estou em conversa com a Paulo, o guia espiritual, mas também com minha ancestralidade, para encontrar paz, entendimento e, em alguns sentidos, amor próprio também. Então, essa questão do mar, para mim, foi muito forte nesse sentido, porque foi o mar que levou a Paulo para mim, foi o mar que levou essa conexão com minha ancestralidade. E, no geral, eu sinto isso também fora do filme na minha vida, porque eu nasci na Jamaica, é uma ilha bem pequena também, e tem mar em todo lado, em todo lado. Tem mais mar do que pessoa, na verdade. Então, por isso também eu sempre senti conectado com o mar, os espíritos do mar, as pessoas, como eu já disse, que estão no fundo do mar também. Mas eu adorei esse poema porque ele fala sempre sobre essa ideia do corpo negro, mas corpo que deixa de ser um corpo por ser negro. Isso também acho muito relevante hoje em dia, porque até hoje eu sinto que muitas pessoas, até umas pessoas negras também, sentem que não somos pessoas, que não temos sentimentos nem pensamentos e que somos só os nossos corpos. E vejamos, a gente vê isso em todo lado. Então, eu queria brincar com essa ideia de começa o filme com eu estou no chão, exausto, mas parece que eu nem estou um corpo morto, tipo, eu nem sou um corpo, eu só faço parte da areia, da cena, eu deixo de ser uma pessoa até em morte. Yeah. Essa definição, né, que é muito próxima da gente. Vamos então partir para uma outra cena que é uma cena muito bonita, que teve também a participação de outros artistas que conversam com a sua obra, né? De uma pintura do artista queer Negri Rodrigo Saturnino, e também fala mais sobre corpo, né? Vamos passar para essa outra cena e aí a gente conversa mais sobre isso.
pecador, pervertido, violador, predador, negro ladrão. Sou bicho, sou desejo, sou tentação, sou coisa errada, sou devassidão. Corre nas minhas abertas veias o sangue de negros demônios, cabeça de bode e pretas bruxas, corpos de ébano. Eu, a degradação, a erosão, a decomposição. Forte dor, forte desespero, forte luta, forte ladeira, janca está por demais. Pecador, pervertido, sou violador, predador, sou negro ladrão, sou devassidão, sou bicho, sou desejo, sou forte. Então, essas palavras, né? Nós falamos no episódio anterior sobre a forma como os nossos corpos são, de alguma forma, condicionados com a nossa história e é reflexo da nossa história. E a partir de um processo de definição, né, dessa imagética do nosso corpo, nós somos atribuídos diante dessas palavras que foram colocadas nessa última cena. E são palavras fortes, são palavras que nós ouvimos no nosso cotidiano, né, o tempo todo, né? E são palavras que, de fato, não definem o que nós somos. São palavras que, de fato, são expressadas muito num contexto de explorar esse imaginário do que é ser esse corpo negro em trânsito, especialmente dentro do nosso contexto da cidade, no processo. Eu falo abertamente isso, que provavelmente você também já teve essa possibilidade de ser associado pelo menos em uma dessas palavras, ou se não em todas, como eu me apresento em todas ali, já ouvi todas. No meu caso, todas, né? mas sim. Então, como é a sua relação com essas definições que essas definições nós sabemos muito bem de onde que elas vêm, mas por que atribuir, né, essas definições a esses corpos que foram muito tempo condicionados a esse processo de ser definido de tal forma, e hoje nós temos um processo completamente oposto de ressignificar, inclusive, até uma dessas palavras, para que a gente possa dar um novo tom a essas palavras e aos nossos corpos. Fala um pouco para a gente. Pois, começando com minha relação com essas palavras, hoje em dia eu sinto muito mais sólido em quem eu sou, mas não era sempre assim. Isso é o resultado de anos, até décadas de muito trabalho interior, mas sim, eu passei a maioria da minha vida pensando que eu era pecador, pervertido, negro ladrão, por ser negro, por ser gay e tudo isso. E a culpa, claro, não era minha, porque tudo isso eram as projeções que as pessoas, nem as pessoas, mas minha família, amigos e mais vizinhos colocaram em cima de mim. Isso foi outro exemplo de um corpo que deixa de ser corpo. Então, eu deixo de ser uma pessoa, um ser humano com pensamentos, com sentimentos, com características e qualidade, e meu ser em total está reduzido para minha cor, minha sexualidade. E a cena foi mesmo sobre isso. E por isso, com Raz Saturnino, a gente usou essa ideia dos projeções também, porque era literal mesmo. Quando você é um corpo negro, ou um corpo no geral, mas nesse contexto, um corpo preto, negro, as pessoas têm expectativas, as pessoas têm rótulos que eles põem em cima de nós. E mesmo quando você não dá autorização para isso, você logo vira pecador, pervertido,
a uma degradação e várias outras coisas, e leva muito tempo para superar essas expectativas e esses rótulos que as pessoas põem em cima de nós. E esses rótulos, né, se estabelece também a partir de um processo de silenciamento desses corpos, né? Exatamente. E acho que a próxima cena é um fator muito condicionante para a gente decifrar esse processo de silenciamento, né, de invisibilidade desses corpos. E vamos ao silêncio. E vamos ao silêncio. Agora. Silêncio que os mortos falam e o que contam é atroz. Os homens matam por ganância, por ódio e coisas sem nenhuma importância. Vejam como se extasiam com caos, desolação e alheia aflição. Silêncio que se matam negros. Mas ninguém se importa porque negro não é gente. Se morre é coisa banal e não é nada com a gente. Vejam como se amontoam seus corpos sem vidas em valas e oceanos sepulcros, sob o escárnio, maldizer e apavorante indiferença. Então, esse silêncio. E o que é esse silêncio? Que silêncio é esse, Davi? Que o silêncio que mata, que invisibiliza. Ups! Invisibiliza! Oh, foi. Esses corpos, essas falas, essas narrativas, essa prática artística, cultural. Que silêncio é esse? Esse silêncio que mata, mata de bala, esse silêncio que mata pelas violências do dia a dia, esse silêncio que mata as oportunidades. Que silêncio é esse? É tudo e mais. Esse também é um poema de Paulo de Carvalho. E quando fala de silêncio que se mata os negros, sim, mata mesmo, mata com bala, mata com violência mesmo. Mas além disso, eu também estava falando sobre essa ideia de quando a gente começa quando a gente mesmo, quando os próprios negros e negros gays, queers, começam a tampar as nossas vozes. Isso também é um morte sutil, mas também é muito forte. Então, quando o Paulo diz silêncio que os mortos falam, não são só as pessoas mortas mesmo, são as pessoas que estão mortas por dentro também, que já perderam o rumo, que já perderam a voz dele, a perspectiva, que já perderam a autenticidade. Cidade. Sim, isso mesmo. E começa a viver uma vida que é falsa, que é vazia, que não tem expressão autêntica. É isso mesmo. E essa cena, pois eu não tenho uma cena preferida, mas se eu tivesse, acho seria este, só porque acho tão relevante até aqui em Portugal, porque às vezes parece que negros não existem na mídia, a gente não tem voz em vários lugares aqui, não tem muitos nas
escolas, faculdades, não tem muita, fora da dança afro, na dança, não tem muitos no palco, não tem muitos na televisão. E pior ainda, quando você é um negro gay ou queer. Eu não vejo muitos negros trans na mídia, na televisão, no palco. E outra coisa que eu também queria falar neste filme é a questão de colorismo. Então, quando a gente vê outros negros, a maioria do tempo são negros de pele clara. Então, em todas as cenas dessa cena mesmo, menos a cena que eu faço só, tem pelo menos uma pessoa negra de pele escura, porque eu também queria dar representatividade pelos negros mais escuros, porque, sim, se fosse só eu, uma pessoa não necessariamente clara, mas definitivamente não escuro, não tem o mesmo impacto. Eu queria criar uma obra, um ambiente inclusivo de negros queers, de várias cores, de vários corpos e tudo. Então, e é a partir daí que eu falo, né? Que o nosso processo, inclusive de nos entendermos nessa cidade, Lisboa, e o nosso encontro se deu a partir de uma base de formas, né? De tentativa de nos procurarmos, de nos encontrarmos a partir desse processo de inviabilização dos nossos corpos. Né? E a gente chegou ao ponto, né, de nos conhecermos há algum tempinho e a gente sabe o quão importante é se estabelecer dentro desse contexto, especialmente de produção cultural, artística, de falar o que a gente pode falar, né, que é a partir das nossas vivências e da nossa arte e do nosso processo de arte. E quase sempre, né, esse nosso processo, que às vezes é muito individual e solitário, porque a gente não se encontra, né? Mas a base de sustentação do nosso processo vem de uma história coletiva, né? Vem de uma forma de lidar com o coletivo, vem da história das nossas famílias, vem das nossas histórias representadas pelas famílias que a gente encontra ao longo do caminho, né? E a gente vai passar por uma cena que é muito importante, é muito interessante, para mim, uma das minhas favoritas do filme, mas que representa muito esse tom do coletivo, que fala, inclusive, sobre um grande ponto do que se retrata a cultura queer, negra, em toda a nossa essência, mas que foi muito característico para que a gente se aliasse, se organizasse pelas casas, pelas mães postiças, né, que é a representação da dança, que é a representação do Vogue. E a gente vai passar por essa cena agora, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E pelo menos o meu lado não está passando. Tivemos problemas? Não tá passando? Não tá passando? Não tá passando? Não estava, mas podemos tentar de novo. Vamos tentar de novo aqui. Vamos testar. E agora? Ainda não. Mas você já tocou ou não? Acho que não. Não, vou tocar agora. Vamos lá. Não, ainda não tá. Então, o que se passa? Problemas técnicos acontecem.
Passa a imagem, tudo, não. Tem imagem sim, mas não está passando mesmo. É só uma foto, Ok, basicamente. ok. My black skin, my black body, Agora tá. imperfect yet perfect, perfectly imperfect. My black skin, my black body, imperfect yet perfect, perfectly imperfect. Be proud of who you are. Believe what you feel. You are love. You are lovable. You were always real. Um papo pra depois falar que não avisou. Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado. You gotta dance to keep from crying. You gotta dance to keep from dying. You gotta dance to keep from crying. You gotta dance to keep from dying. You gotta dance to keep from crying. You gotta dance to keep from dying. Be proud of who you are. Believe what you feel. You are love. You are lovable. You were always real. Be proud of who you are. Believe what you feel. You are love. You are lovable. You were always real. You are love. You are lovable. You were always real. You are love. You are lovable. You were always real. 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 Então, vamos falar sobre esta cena. Davi. Então, eu adoro, acho maravilhoso, acho babado, confusão e gritaria, e fico feliz porque a gente se estabelece a partir daí, dessa autorrepresentação, como você fala, de nós mesmos, e desse processo coletivo, né? Quando a gente vê essa cena, a gente vê esses corpos e a gente vê essas histórias que são muito diferentes às vezes, mas tem as nossas similaridades e tem o nosso processo de encontro nessa cidade, né? E eu queria que você falasse um pouco desse encontro que teoricamente era o seu desejo de se encontrar em Lisboa a partir da sua história, a partir da construção das suas identidades nessas pessoas, né? E que você fale um pouco de ti para com essas pessoas, para com o coletivo, o que é ser um corpo negro, queer, e trabalhar de forma coletiva, aí a gente tem essa representação de todos ali, mas também temos o som de alguém que a gente nem falou, do Shu, temos a roupa e todo esse processo coletivo de corpos negros fazendo arte juntos. Me fala sobre isso. Falando do Shu Lopez, sim, tem toda razão. Então, todas as músicas, menos uma,
foram feitos por Chu Lopez. Nessa cena também, a roupa, os figurinos de latex foram feitos por Francisco Félix. E, no geral, o elenco deste filme e a equipa era feito de homens negros queers. Isso foi muito importante para mim, porque o filme não é só nossa história, mas é por nós e para nós. Por nós e para nós mesmos. Então, tudo que vocês estão a ver foram feitos por negros queers aqui em Portugal, a maioritariamente em Lisboa mesmo. Então, quando eu falo desse encontro, também é interessante porque a maioria dessas pessoas também com quem eu colaborei não eram amigos meus. Eu encontrei todos eles através deste projeto. E eu sempre queria criar, como eu estava dizendo, um ambiente seguro para nós, onde a gente pode se expressar autenticamente, onde a gente pode contar suas histórias, sentir acolhido. E, afinal, o filme do Velveteen acabou por ser, sim, minha história, mas também o processo de produção também foi a história que estamos a ver no filme, no sentido de eu comecei esse processo completamente sozinho mesmo, foi só eu e minhas ideias, e ao longo do tempo eu encontrei outras pessoas com minhas identidades e também com os mesmos desejos de montar uma obra sobre nossas experiências, e comecei ali, sim. Ou seja, podemos dizer que Veltin é um grito por reconhecer essas pessoas na cidade, especialmente na cidade de Lisboa, nesses processos que às vezes são solitários, mas que chega algum momento que a gente se encontra e é isso. E a partir dessas fronteiras, né, que ultrapassam a fronteira tanto do audiovisual e da dança, podemos dizer, então, até para concluir o nosso papo, que Velveteen, além de uma obra audiovisual, é um manifesto? O que você acha disso? Não, não é um manifesto, porque para mim, principalmente porque, como eu estava dizendo, essa obra é por nós e para nós mesmos. Então, eu criei essa obra para falar com outros negros queers. Então, não é um grito, porque eu não tenho raiva com os outros negros queer. Na verdade, é mais colo, é um abraço, é um beijo, é uma carta de amor pelos negros queers, principalmente homens nesse sentido, mas pelos homens queers negros, é uma carta de amor para eles, não é um manifesto para pessoas héteros ou pessoas brancas, é mesmo por nós e para nós. Então, e não só com esse filme, mas no geral, quando eu crio coisas, eu não penso nos poderes, eu não penso nas pessoas que já ocupam tanto espaço e têm o poder. Eu fiz esse filme para as pessoas que estão a ser silenciadas todos os dias. Então, claro, esse filme é para todos, em aspas, mas eu estou falando diretamente para homens negros queers. Então, não é um manifesto, não, é mesmo uma carta de amor, é colo, é quilombo, é afago. É isso, é isso. E quando que nós podemos ver a parte integral da obra? O que a gente tem aí? O que nos espera? Qual é a sua projeção futura? O que você, aonde você quer chegar com Velveteen? Fala pra gente. Oh, pergunta grande. Ok. Primeira coisa. Então, se vocês quiserem ver mais do filme, amanhã, dia 16, sexta, às 6 da tarde, vamos ter uma prévia na Moda Lisboa, no site deles, modalisboa.pt. Amanhã, dia 16, às 6 da tarde, vai fazer parte do evento deste ano, Moda Lisboa 2021.
No geral também, eu estou entrando em festivais, eu também estou falando com canais aqui em Portugal, também no Brasil também para produzir e passar o filme no ar, porque eu quero atingir o máximo número de pessoas com esse filme, o máximo número de pessoas negras e queers com esse filme, porque a gente precisa de ver nós mesmos refletido na televisão. No geral, o que eu gostava de ir com esse filme, para mim, o Velveteen é só o primeiro passo. Eu espero que com mais tempo eu possa contar mais histórias, mais das nossas histórias e também normalizar as nossas experiências, porque eu acredito que até hoje as pessoas pensam que a vida negra gay, se não é esquisito, é alguma coisa específica. E sim, é específica as nossas vidas, mas todas as vidas são. E sendo assim, eu acho que as nossas vivências não deviam ser reduzidas só para espaços exclusivamente para negros queers. Eu quero que as nossas histórias sejam passadas em canais com as histórias da maioria também, a maioria hetero, branca, rica, etc. Quero isso mesmo e espero que eu consiga fazer parte de levar nossas histórias para um público maior, com integridade e representatividade. É isso. E você quer dar uma última palavra, Davi? Tem alguma coisa a mais para falar a partir desse espaço que foi aberto para nós? Nessa cena, não sei se vocês perceberam porque estava no inglês, mas essa cena de Vogue para mim é uma grande afirmação e é tudo que eu precisava ouvir quando eu era mais jovem. E as letras no fim são You are love, you are lovable, you were always real. You are love, you are lovable, you were always real. E quero que todas as pessoas negras, queer, trans, todas as pessoas no geral, na real, sabem disso, que somos pessoas reais, somos suficientes, não precisamos de validação do mundo exterior, temos que nos amar e que, sim, é mesmo isso. A mensagem do filme é a importância de amor próprio. Eu sei que é difícil quando você vive fora do padrão, o padrão branco, hetero, cisgênero, rico, etc, etc. Mas mesmo assim, você não... Que nem o coelho na história, você não é suficiente por não ser dentro do padrão. E quero que as pessoas saibam disso e internalizarem essa mensagem. É isso. Então, nós vamos encerrar aqui este momento. Eu quero agradecer imensamente ao Davi por Obrigado eu pelo convite. apresentar essa primeira parte, essa prévia do que será o Velveteen para as nossas vidas. E quero dizer também muito obrigado ao Festival Política por sempre abrir esse espaço para que a gente possa falar sobre as nossas experiências, as nossas vivências, e também para dizer que, muito além de hashtags, as vidas negras ainda importam, que as vidas negras trans ainda importam. E é isso, e é sobre isso, por nós. Mais uma coisa, para ter mais informações sobre o filme, Instagram, Velveteen Film, V-E-L, V-E-L, V-E-T-E-E-N-F-I-L-M. Exatamente. Instagram, Facebook e outras coisas. Fiquem atentos todos. E é isso, é sobre isso. Eu sou o Didi de Cândido. E muito obrigado por vocês estarem aqui. Também acessem
as nossas páginas, as nossas atividades. E também um recadinho, né? Essas pessoas estão aí na cidade, nós estamos aí. Nós estamos fazendo muitas coisas especiais e vamos fazer ainda muito mais. Sempre Vamos. coletivamente. É isso. Beijo, colar de beijos para todos vocês. Até já.